A parábola do servo que não perdoou. Mateus 18, 23. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar contas com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Talentos, assim, você pode entender como um valor aí, né? Porém, não tendo o devedor como saldar tal importância, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía para que a dívida fosse paga. O servo, então, com toda a reverência, prostou-se diante do rei e lhe implorou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe estava devendo 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo esbravejando: "Paga-me o que deves." Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." Mas ele não queria acordo, ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. Quando os demais conservos companheiros dele viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: "Servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida atendendo às tuas súplicas. Não devia tu, da mesma maneira, compadecer-se de seu conservo, assim como eu me compadeci de ti?" E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão. Ai, gente, essa é a palavra do Senhor. Então, essa palavra está aí em Mateus 18, 23. E Jesus, né, está aqui em vermelhinho. Como sempre, aquilo que está em vermelho é a palavra que foi dita por Jesus, né? Na Bíblia tem essa menção, tem esse destaque. Jesus traz essa parábola, né, para exemplificar como que seria, né, a lógica aí do reino dos céus, né? E aí ele faz essa comparação com esse rei que queria acertar as contas com esses servos que estavam devendo ele. E aí um desses servos, né, que estava devendo um valor alto, me parece, diz que não tinha condição de pagar, né? E em contribuição a essa dívida, seria vendido, né, a esposa dele, os filhos e tudo mais que ele tivesse para poder saldar essa dívida. E aí ele, com muita reverência, ele se coloca numa situação de súplica mesmo para que esse rei tivesse piedade dele, perdoasse essa dívida, né? E aí esse rei vai e perdoa essa dívida, só que quando esse servo sai, ele encontra com um conservo, ou seja, um servo dele mesmo, que também devia um valor para ele. E aí ele cobra esse conservo dele, esse conservo também não tinha dinheiro para pagá-lo, e ele pede, né, suplica, só que esse servo que foi perdoado não perdoou aquele ali que devia ele, né? Então, ele não aceitou o acordo, inclusive mandou esse conservo dele para a prisão até que toda a dívida fosse paga. Então, isso aí gerou muita indignação, né, com esse rei, porque ele viu que ele perdoou o servo da dívida que era até maior e o servo não perdoou aquele que devia ele para uma dívida que era até menor, né? Então, Jesus traz isso aqui como uma lógica para a gente raciocinar, porque quantas vezes, né, diariamente nós somos perdoados, porque nós somos falhos, nós cometemos erros, nós somos muitas vezes, né, infiéis, nós não cumprimos com as coisas que a gente promete, que a gente determina, que a gente fala que vai fazer, nós às vezes não atendemos, né, ao chamado das pessoas que precisam, nós somos arrogantes, orgulhosos, vaidosos, preguiçosos, a lista é grande de tudo aquilo que a gente faz, né? E principalmente de tudo que a gente já fez também e foi perdoado, né? Porque não, embora a gente tenha gente que não acredito nesse negócio, que é pecado e tal, né? A Bíblia, à luz da Bíblia, a gente entende que o pecado ele é uma abominação ao Senhor. O pecado não é só um mero erro, ele
embora ele tenha, né, na raiz etimológica dele, né, ele tenha esse significado de errar o alvo, né, a interpretação não é meramente etimológica, né, ela é contextual também com tudo aquilo que a gente lê e tudo aquilo que a gente tem de expressão a respeito do pecado, e o pecado é uma abominação aos olhos do Senhor, né? Ela não é só uma coisinha. Isso não significa que a gente precisa viver culpado, né? Porque o sangue de Jesus foi derramado, ele nos liberta, não permite que sejamos escravos do pecado. Mas, por outro lado, isso também não é uma licença poética para que a gente viva de forma leviana e saia pecando à torta e à direita, porque estamos na era da graça. Então, o Senhor, Deus, tem condição de examinar o coração de cada um e vai saber como que tem sido a sua intenção aí. Não é esse muito o foco. O ponto é que, embora nós tenhamos, né, a misericórdia de Deus de uma forma muito ampla, visceral nas nossas vidas, e todo dia ela se renova e o Senhor continua nos perdoando, quando se trata de nós em relação aos outros, nós somos muito intransigentes. Nós não aceitamos erros, nós não aceitamos aquilo que o outro faz que não nos agrada, e aí, conosco, com os nossos próprios erros, nós somos indulgentes, nós somos autoindulgentes, e com os erros dos outros, nós somos extremamente radicais, né? A gente olha para o cisco no olho do outro e esquece que tem um toco colocado no nosso olho. Então, eu gosto da palavra de Deus porque ela coloca cada pessoa em seu lugar. Então, como que você, que é perdoado, que está sendo, né, que é livre pelo sangue de Jesus, como que você que encontrou a misericórdia de Deus, você não vai ser misericordioso com o outro? Como que você se coloca no lugar de não perdoar uma pessoa, sendo que você todo dia é perdoado? Então, isso é muito verdadeiro. E isso serve também para nós conosco mesmo, como que Deus te perdoa e você não se perdoa. Às vezes é até uma vaidade isso, sabe? De você se sentir, não posso perdoar, lá. Então, justamente o perdão não é mérito nosso, é pela graça. E por isso, se você também retém esse perdão para com você mesmo, de certo modo, é uma forma de você sentir que Deus, que Jesus não é tão suficiente assim. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas, porque elas apontam para como a gente tem interpretado, né, e vivido, principalmente. Enfim, termos mais paciência, né? Sermos mais misericordiosos com os erros. Não significa que a gente precisa aceitar tudo, não significa que as coisas não têm consequências, né? Obviamente que tem, mas da mesma forma que a gente medir, nós seremos medidos, da mesma forma como nós cobrarmos, nós seremos cobrados. Então, tomemos cuidado, né? E que nós possamos também liberar perdão, porque o perdão, ele aprisiona aquele que não perdoa, né? Isso tanto, né, no sentido físico mesmo, como no sentido espiritual, porque se você não perdoa, aquela dívida fica ali, como se ela existisse o tempo inteiro. Você fica com aquela pessoa abraçada com ela, porque ela não desgruda de você, porque você não libera. Então, o perdão, se você não está conseguindo perdoar alguém, seja por algo que te deve, que te fizeram, enfim, ore para que o Senhor te ajude, porque essa solução, às vezes, não está no alcance das suas mãos, mas eu tenho certeza que isso não é grande demais para que o nosso Criador te auxilie nisso e cure seu coração, para que você consiga ter um coração leve, um coração que entende as falhas humanas e é misericordioso, assim como o Senhor Deus é com você, comigo e com todos nós.